Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Eu atualizo hoje, domingo, amanhã e quinta, sendo que esses 2 dias tem a previsão estendida. E o Peter, segunda, quarta e sexta, Santa Catarina, aqui estão os últimos vídeos da gente. Não deixe de se inscrever no canal do Peter, no nosso canal, se inscrever e acionar o sininho. E vamos aqui à previsão. Antes vamos ver como é que está a imagem de satélite do radar. Do radar aponta o que? Alguma instabilidade aqui no sul, coisinha pouca, alguma chuva isolada aqui no Paraná, sul de São Paulo. Está querendo aparecer alguma coisinha aqui também na parte aqui de São Paulo, aqui alguma coisinha aqui em Minas. Eu acho que é mais nebulosidade do que propriamente chuva nessas regiões. Vamos tentar baixar aqui. Lá para o norte tem chuva também aqui na região do Amazonas. E praticamente só. Então realmente está um tempinho assim bastante calmo por enquanto. Na imagem de satélite, vamos baixar um pouquinho aqui, vamos diminuir. Nós temos o que? Uma massa de ar frio atuando aqui com um tempo mais limpo aqui no Rio Grande do Sul. Pode ter tido até alguma geadinha aqui. E aqui na região sul, pegando parte de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui com ar frio dominando vocês, caiu a temperatura, a frente fria está mais ou menos nessa altura aqui, tem nebulosidade associada e grande parte do Brasil Central, por enquanto, tempo bom. Nesse horário é mais comum ainda não ter chuva, começa ali ao longo da tarde e noite. E está aqui, nós temos de hoje para amanhã chuvas aqui na região do Amazonas, principalmente nessa faixa aqui. Está tendo agora aqui ao sul de Manaus, toda a parte oeste e sul do Amazonas, toda a parte oeste e sul do Pará. Continua com pouca chuva nessa parte aqui entre o Amapá e essa parte mais voltada para o litoral e foz do Amazonas aqui no Pará, inclusive Belém com pouco ou nenhuma chuva. Aqui o Amapá com uma estiagem que já se prolonga várias semanas. Aqui Roraima com chuva mais próxima aqui à região do divisa com o Amazonas. Nas Guianas e Suriname, chuvas bem isoladas, concentrando mais nessa parte azul. Aqui na Venezuela, na parte sul da Venezuela, também algumas pancadas. Colômbia e Peru também chuvas mais irregulares, assim como a parte da selva equatoriana. Aqui do Peru também, dos Andes em direção ao Brasil, onde tem chuva na costa pacífica, como de praxe, ou garoa ou nada. Rondônia começa a ter algumas pancadas de chuva no decorrer da tarde, o Acre também algumas pancadas de chuva, também tem chuva nessa parte oeste do Amazonas. O Amazonas como um todo e o centro-sul e oeste do Pará, pancadas isoladas de chuva entre tanto hoje, domingo, quanto segunda-feira. Pode às vezes dar um pancadão forte num canto e pouco ou nada no outro. O Mato Grosso também, vamos ter pancadas de chuva, principalmente ao longo da tarde e noite, toda a metade norte do estado, principalmente o noroeste, mais ao norte aqui do Pantanal. A região de Cuiabá, se tiver chuva, é bem isolada. A parte leste também tem chuva, mas é mais isolada, mas está tendo grande parte do Mato Grosso, tem chuva, só essa parte sul aqui é que é mais nebulosidade e sem chuva. A Bolívia, mais nuvens do que chuva, talvez aqui na divisa, na fronteira com o Brasil, desde o Acre até o Mato Grosso, e aqui na parte dos Andes os Andes bolivianos. Boa parte dessa região em cinza aqui o tempo fica mais seco. O Tocantins tem chuva mais aqui na parte norte, já tem algumas pancadas se formando aqui no norte do estado, divisa com o Maranhão. E também na região de Palmas deve ter alguma pancada de chuva até o final do dia à noite. Nessa área aqui, chuva bem irregular entre hoje ou amanhã. Quando pega aqui mais setorizado, a gente vê aqui o Mato Grosso do Sul com pouca chuva, talvez uma boa parte dessa chuva aqui venha mais no decorrer da segunda, ou hoje à noite, ou decorrer da segunda-feira. Toda essa grande área em cinza aqui, se tiver chuva é coisa bem isolada. Então, alguma chance de chuva na metade leste e sul do estado, entre a tarde e noite de hoje, ou decorrer da segunda-feira. O Paraguai também, alguma coisinha, provavelmente entre hoje ou segunda. Paraná está tendo hoje e vai ter amanhã também. Aqui São Paulo, está tendo chuvas nessas áreas aqui de São Paulo, deve intensificar no decorrer de amanhã, a frente fria está passando por essa região, muita umidade vinda do mar. No interior paulista também, algumas pancadas isoladas de chuva, já está tendo alguma coisinha aqui no extremo oeste paulista. Então, de maneira geral, a metade norte do estado de São Paulo tem chuva e períodos de melhora. É mais nuvens do que chuva hoje, talvez alguma coisinha isolada amanhã. Não dá para descartar alguma pancada mais forte aqui ou ali de maneira mais isolada.
A chuva pode ser mais significativa aqui no extremo oeste de São Paulo e na parte aqui centro-sul. Acho que deve pegar a próxima região de Campinas para baixo. Pega aqui, ó, Grande São Paulo, tem que ficar bastante atenta entre hoje e amanhã. Pode ser que dê alguma chuva forte, seja nesse domingo, final do dia à noite, ou no decorrer da segunda-feira. E a gente já sabe, qualquer chuva que passe aí de 40, 50, 60 milímetros na Grande São Paulo, ainda mais se for num espaço de tempo curto, dá transtorno. Então, de agora para frente, o paulistano vai ter um bocado de dissabores em função da chuva. O litoral paulista também fica com tempo instável nesse domingo e segunda-feira. O Rio de Janeiro, mesma situação, tanto a capital com alguma chuva fraca, vai e volta. E aqui também no litoral todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente a região da Serra, o norte do Rio, chuva e período de melhora. O centro-sul do Espírito Santo pegando Vitória também, pode ter algumas pancadas boas de chuva. No norte do Espírito Santo, entre hoje e amanhã, ainda tem pouco ou nenhuma chuva. Grande parte de Minas Gerais tem chuva, principalmente aqui de BH em direção ao leste e sul de Minas, toda a área do Café, Triângulo Mineiro, algumas pancadas isoladas de chuva, BH também. O norte de Minas dá um tempo mais seco hoje, se tiver chuva entre hoje e amanhã muito isolada. Parece que está tendo alguma coisa aqui nessa região, ou vai ter até o final do dia à noite de hoje ou amanhã, mas toda a parte, a metade norte de Minas, o tempo está mais seco. Brasília tem pancadas de chuva no decorrer de hoje, Goiânia também, grande parte de Goiás, principalmente a metade sul e sudeste do estado, divisa com Minas, aqui na divisa com Mato Grosso do Sul, alguma coisa isolada na divisa com Mato Grosso e divisa com Tocantins. De maneira geral, tem pancadas isoladas de chuva entre a tarde e noite de hoje e decorrer da segunda-feira. Então dá para ver que tem uma certa umidade dominando essa parte central do país. Aí na terça, quarta e quinta, tu vê que a chuva aumenta aqui, ó, na região norte. Teremos chuvas mais constantes aqui na parte dos países ao norte, principalmente a Venezuela, Colômbia, essa parte aqui do Peru, desde aqui do centro-sul do Peru até o norte, o Equador, sempre da cordilheira em direção para cá. Pode ter algumas pancadas, algumas trovadas fortes nessas áreas, principalmente nos tons de vermelho mais intenso. No Amazonas, todo o estado está sujeito a chuva, trovada e períodos de melhora. Pode ter alguma trovada forte, inclusive na região de Manaus. Aumenta a condição de chuva em Roraima. Continua ruim. Até tem chuva aqui no oeste do Amapá, no norte do Amapá, mas no centro-sul do Amapá, pegando Macapá, continua com chuva bem irregular, podendo até passar sem. Melhora, aumenta um pouco a condição de chuva entre terça, quarta e quinta aqui na região de Belém. De repente pode ter chuva nesses dias. Melhora também nessa parte aqui do Pará, mas ainda longe do ideal. E toda aqui, ó, metade oeste e sul do Pará, pancadas de chuva e trovada que podem ser até fortes, principalmente aqui ao longo da divisa com Amazonas e também essa parte aqui de divisa com Mato Grosso. Melhora a condição de chuva em todo o Tocantins, aumenta a umidade, inclusive a região de Palmas, volta a ter algumas pancadas fortes, pode ter até algum temporal isolado. Avança a umidade em direção ao nordeste. Rondônia também tem pancadas de chuva e trovada, principalmente na metade norte do estado. Boa condição para o pessoal que está plantando a safra de verão, seja soja, seja milho, seja girassol, o que for de plantio agora vai ter uma condição boa de umidade. O Acre também, toda a metade norte do Mato Grosso também com boas condições de chuva. Por sinal, o Mato Grosso vai indo de vento em popa na parte de umidade. De vez em quando a chuva até atrapalha um pouco. Mas vamos ter pancadas de chuva e trovada entre terça, quarta e quinta em todo o estado. Geralmente de tarde e noite, às vezes madrugada e manhã. Aqui na parte sul, pegando Cuiabá, continua com pouca chuva, boa parte do Pantanal também continua com pouca chuva. Ainda está demorando um pouquinho para engrenar. Pode ter chuva em Cuiabá? Pode, mas é pouca ou então alguma pancada mais forte isolada. Mas toda a divisa com o Tocantins, Goiás, toda essa parte leste do estado bom, a região central, tempo bom, a área de Sinop, a área ali de Sorriso, toda essa região, Tangará da Serra, toda a Alta Floresta, toda essa região aqui com chuvas e trovadas, às vezes até forte. Não se descarta até algum temporal isolado. Aqui na Bolívia, mais na parte norte da Bolívia, próxima ao Brasil e Peru, tem uma condição melhor de chuva. A região aqui do centro-sul da Bolívia, chuvas mais irregulares, sempre um pouquinho melhor na direção dos Andes, onde pode ter chuva ou neve. Aqui, ó, na área de Minas Gerais, volta a ter pancadas de chuva em todo o centro-norte de Minas.
inclusive aumenta a condição de chuva aqui na divisa com a Bahia. O Espírito Santo, a parte norte também aumenta a condição de chuva. Começa a ter uma chuva mais significativa aqui no noroeste de Minas. Todo o centro-sul de Minas aumenta a chuva no Triângulo Mineiro. Tudo isso terça, quarta, quinta. Aqui em Goiás também, pegando Goiânia, Brasília, um pouquinho menos aqui próximo à Bahia e próximo aqui ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas, de maneira geral, chove bem em toda essa região. Aumenta bem a chuva aqui no centro-sul do Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, de BH para baixo, todo o litoral, toda a parte centro-leste de São Paulo, todo o nordeste de São Paulo, podendo ter chuva forte, um pouco menos intensa nessa área aqui, centro-norte, noroeste e oeste de São Paulo, onde tem chuva mais fraca e isolada. Mas grande parte do estado de São Paulo, incluindo a capital, poderá ter até transtornos devido a alguma chuva forte. Entre essa segunda, terça, quarta, quinta, poderemos ter volumes bons de chuva aqui na grande São Paulo. Então, bastante atenção nessa semana. Também alguma atenção na região aqui de BH, pode ser que tenha algum transtorno por chuva. Mesma coisa em toda essa faixa aqui de Minas, desde a divisa com o Espírito Santo, Rio e São Paulo. O Rio de Janeiro também. Não dá para descartar alguma chuva forte na Grande Rio, na área serrana, alguma chuva forte em alguns momentos também aqui na Grande Vitória e na parte centro-sul do Espírito Santo, na bacia do Rio Doce. Também tem que ficar bastante atento. Então, essa área aqui em vermelho mais forte do mapa pode indicar alguns volumes expressivos pontuais de chuva e alguns temporais isolados em relação ao temporal mais de chuva. Nessas áreas aqui, então, bastante atenção, porque vai começar a ficar mais molhado o solo, vai começar a ter problema nas áreas de morros, nas áreas onde são sujeitas a alagamento. Então, bastante atenção toda essa área aqui, entre o centro-sul do Espírito Santo, Rio, centro-sul e nordeste de São Paulo e grande parte aqui do centro-sul e partes do oeste de Minas. Triângulo Mineiro, menos chance, mas é bom ficar atento. E nos próximos 10 dias, nós temos o quê? Um volume grande de chuva em toda essa região aqui, ó, toda a região amazônica, começa até a melhorar um pouco, mas ainda longe do ideal, mas começa a melhorar um pouquinho aqui no Amapá, principalmente o centro-sul do estado, ainda devendo a chuva, Marajó também ainda devendo a chuva, essa parte aqui do litoral do Pará também, grande parte do Pará, bons volumes de chuva, Roraima, todo o Amazonas, Acre, Rondônia, praticamente todo o estado do Mato Grosso, melhora um pouquinho a chuva aqui no Pantanal Mato-Grossense. Isso aqui deve ajudar bastante a controlar os incêndios e eliminar cada vez mais os focos de incêndio. Eu acredito que até o final desse mês, se não tudo, quase tudo já deve estar já controlado ou extinto em função da chuva e da ação dos bombeiros. E aqui nos países do norte também, bastante chuva no Equador, na Colômbia, Venezuela, todo o Peru, dos Andes em direção ao Brasil, melhora a chuva no centro-norte da Bolívia, até na parte sul da Bolívia também, ainda fica devendo um pouquinho nessa região. Tocantins também com bastante chuva, avançando em direção ao nordeste. Aqui, ó, toda essa área de Goiás com muita chuva, Minas Gerais inteira com chuva bem significativa, principalmente do centro de Minas para o sul, pegando BH, aumenta bem a chuva também aqui na parte norte, toda a bacia do Rio São Francisco começa a receber um volume melhor de chuva, mais intenso nessa região aqui, pegando aqui o centro-sul do Espírito Santo, grande parte do Rio, inclusive a capital. Então, dentro desses 10 dias de hoje até o dia 26, pode ser que tenha alguns eventos de chuva importantes que venham trazer transtornos no estado do Rio, no estado do Espírito Santo, nessa área aqui de Minas Gerais, nessa região aqui de São Paulo, incluindo a capital paulista, pode ter volumes bem expressivos de chuva ao longo dessa semana e parte da outra semana, ou seja, do dia 17 ao dia 26, poderemos ter volumes expressivos, vez ou outra, com certeza. Ao longo da semana o Datena vai ter bastante trabalho no horário dele mostrando a chuva em São Paulo. Nas outras áreas de São Paulo também tem bom volume de chuva, no Mato Grosso do Sul também bom volume de chuva, inclusive aqui no noroeste, norte e noroeste do estado do Mato Grosso do Sul, em Pantanal começa a melhorar a condição de chuva, vai aos poucos diminuindo bastante a condição de secura, de queimada, do ar poluído. Então acredito que ao longo desses próximos 10 dias teremos uma melhora considerável da qualidade do ar em grande parte da região, eliminação dos focos de incêndio, praticamente vai sumindo essas tempestades de poeira que nada mostram mais do que a degradação do nosso solo, não tem nada a ver com mudanças climáticas, e sim com irresponsabilidade humana,
que deixa o solo sem proteção, degradado, e quando vem esses ventos fortes, que é normal acontecer, acaba levantando essa poeira toda num ano de uma estiagem muito forte. Então tudo isso aqui ajuda bastante. Conscientizando, melhorando o reflorestamento, a recuperação das matas no sudeste e no centro-oeste, nós teremos uma melhora considerável na conservação da água quando chove demais e na eliminação desses eventos de poeira que nada mais são do que um solo degradado, mostrando isso. O estado de São Paulo está careca, então tem que melhorar essa parte, tem que melhorar em Minas Gerais também. Vamos tentar conservar a água, né? Porque quando vem esse tipo de chuva aqui, se tem vegetação nativa, ela retém e infiltra. Se não tem ou tem pouco, o que acontece? Bate no solo, lava, leva a terra para os rios, leva adubo para o rio, terra boa para o rio, e quem perde é a natureza e a gente. Então, vamos ter uma situação muito boa de chuva nos próximos 10 dias em todo o Sudeste, que deve atrapalhar e ajudar. Nas cidades até atrapalha. No campo pode até atrapalhar na parte de tratamento, no trabalho do dia a dia, mas vai dar uma boa ajuda na finalização dos plantios. Em São Paulo ajuda na citricultura, na cana-de-açúcar, no café, nas lavouras de verão, na fruticultura diversificada, o pessoal aqui da banana, enfim, em todo o estado, todo o sudeste, centro-oeste vai ter uma melhora considerável na condição da agricultura por enquanto. Vamos torcer para que não seja tão problemático. A anomalia está indicando o quê? Praticamente quase o país inteiro com chuvas acima da média. Todo o norte do Brasil volta a ter uma chuva mais abundante, aqui o Tocantins, aqui Rondônia, Acre. Boa parte do Mato Grosso continua não muito bom, aqui a região do Pantanal, ainda está devendo a chuva. Boa parte da Bolívia também de normal abaixo da média, grande parte aqui do Peru de normal, em torno do normal, mais abaixo aqui nas áreas dos Andes, aqui os Andes bolivianos e peruanos também com neve e chuva abaixo do normal. Quando chega aqui Goiás, principalmente Minas, Rio, Espírito Sul, Espírito Santo, boa parte do litoral leste e nordeste de São Paulo, mas todo o sudeste com chuva acima do normal. Nessa área azul é onde a chuva pode ser mais excessiva. Então, bastante atenção aqui nas bacias hidrográficas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e dessa área de Minas e aqui em São Paulo. Aqui poderemos ter problemas com deslizamento, com alagamentos, problemas pontuais nesse sentido. E na Grande São Paulo, com certeza o pessoal tem que ficar mais atento, que ao longo desses 10 dias, 2, 3, 4, 5 ou 6, poderão ter problemas com aqueles temporais ao longo do dia que trazem transtornos. No Mato Grosso, a chuva também está boa. Continua não muito boa aqui na parte oeste, pegando entre a região de Campo Grande em direção ao Paraguai e Bolívia. Nessa área aqui, chuva de normal um pouquinho abaixo. Nas áreas aqui de produção, tem bastante chuva, o pessoal está tocando ficha, está indo um andamento bom. E aqui no Mato Grosso, o problema é a região do Pantanal e a área de Cuiabá. Toda essa região aqui ainda está devendo, mas grande parte da área agrícola do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso Sul e Sudeste está uma situação boa em termos de umidade. A estação chuvosa já chegou e agora continua se intensificando. Nessa área aqui que continua devendo, principalmente o Paraguai. Na temperatura, amanhã uma noite normal nessa região aqui, que é o quê? Calor. Nessas áreas aqui, deve ser áreas de altitude, a temperatura fica mais fresquinha, mas grande parte dessa região aqui, as mínimas ficam na faixa de 22 a 26 graus. Manaus abafado, Belém abafado, Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Palmas. Essas capitais aqui ficam em média entre 22 a 26 graus de mínima, então abafadão normal. Aqui na região de Goiânia já fica um pouquinho melhor. Nessa área aqui de Goiânia em torno de 16, 18, Brasília também 16, 18 graus. BH dá uma refrescada entre 17 e 19, São Paulo vai cair a temperatura, amanhã pode ficar entre 13 e 15 graus, Rio de Janeiro em torno de 20, Vitória um pouquinho acima de 20, vai esfriar ao longo dessa semana em todo o Sudeste, mas principalmente essa região aqui. São Paulo vai ter essa semana vários dias típicos de inverno, mínimas entre 10 e 13 graus, na capital paulista, vai esfriar no Rio de Janeiro, esfria em Vitória, esfria um pouquinho em BH, dá uma esfriada aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul, até refresca aqui em Brasília, Goiânia. Então, toda essa região aqui vai ter um bom refresco ao longo dessa semana, mas o ar frio pega principalmente essa região aqui, ó. O pessoal vai sentir, especialmente o Grande São Paulo.
À tarde, calor nessa área, mas tu vê que diminuiu bastante. Grande parte dessa região aqui fica entre 28 a 33 graus de temperatura. Nessa área mais escura aqui, esse marrom mais escuro, varia de 33 a 38 graus, principalmente aqui no Nordeste, onde ainda faz calor. Aqui também, no centro-sul do Tocantins, pode ter alguns pontuais de 33 a 36 graus. Mas, de maneira geral, diminuiu bastante o calor, principalmente nessa parte aqui, ó. Toda essa parte baixa aqui dos países que fazem fronteira com o Brasil, máximas aí de 29 a 33 graus. Tu vê aqui, ó, Cuiabá não vai passar muito de 30, 32, Campo Grande também não passa muito de 30, 32, essa parte aqui de Goiânia talvez perto de 30, Brasília também abaixo de 30, Palmas uns 33, 34, BH de 28 a 30, passando um pouco, São Paulo pode não passar de 20 graus amanhã, Rio de Janeiro dos 25, Vitória dos 26, 27, e vai esfriar toda essa região que saiu aquele calorão, Triângulo Mineiro de 28 a 32 graus em média, aqui um pouco mais quente, acho que aqui até pega Cuiabá é capaz de pegar aí uns 33, 35 graus, mas dá uma diminuída geral na temperatura. Tanto que a anomalia da temperatura está indicando o quê? Grande parte do país, temperaturas abaixo do normal. Ao norte, ao sul, aqui nessa região está associado principalmente à chuva. Aqui está associado a chuva e entrada de ar frio, que é o que nós vamos ter aqui, ó. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha só aqui a diferença. Nessas áreas aqui, ó, chega a 4, 5 graus abaixo do normal nessa semana. Essa aqui é a anomalia dessa semana. Então nós vamos ter o quê? Uma anomalia bastante significativa, temperaturas baixas. Bem, até o final do mês vai ficar dessa maneira aqui, ó, com anomalias bem abaixo do normal, fazendo com que outubro começou quente e a segunda quinzena vai ser fria. Isso pode ajudar em vendas de roupas de meia estação, alguma liquidação de roupa de inverno, atrapalha na venda de eletrodoméstico como ventilador, circulador, ar-condicionado, atrapalha um pouquinho um bom início de venda nas roupas de verão. Então, o que tiver relacionado a um clima ameno a frio, ajuda. O que tiver relacionado a um clima ameno a quente, dá uma freada. Vai ser um alívio para o pessoal, vai sentir um conforto maior e frio aqui na área serrana do Rio, na área serrana aqui de Minas, aqui nessa parte de São Paulo, a capital paulista, o pessoal alguns vão até comprar roupa de frio. Vai ter dias aí com 10, 13 graus de máxima, de mínima, 18, 20 de máxima. Então vai fazer frio nessa semana em São Paulo, toda essa parte aqui do centro-sul de São Paulo, até mesmo aqui o norte e noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, refresca em toda essa região, esfria um pouco aqui no sul do Mato Grosso, do sul, Paraguai e Paraná também. Então vamos ter aí um refresco bem grande na temperatura. Então é uma segunda quinzena de agosto úmida e relativamente fria, sendo fria em partes do sudeste e sul. Então não deixe de acompanhar, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, ver os vídeos, o canal do Peter também. Voltamos na segunda com a previsão estendida. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.